Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra, quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra, quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho cancelem nossos pecados. Amém. Então hoje desejo meditar brevemente com vocês sobre essa mensagem que Nossa Senhora nos transmitiu hoje, dia 25 de fevereiro de 2021. Ela diz: queridos filhos, Deus me permitiu de estar com vocês também hoje para convidá-los à oração e ao jejum. Vivam esse tempo de graças e sejam testemunhas da esperança, porque, repito a vocês, filhinhos, com a oração e o jejum, até as guerras podem ser suprimidas. Filhinhos, acreditem e vivam na fé e com a fé esse tempo de graça. E o meu coração imaculado não deixará inquietos a nenhum de vocês, se voltarem a mim. Intercedo por vocês e diante do Altíssimo, rezo pela paz dos seus corações e pela esperança no futuro. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Nossa Senhora diz: queridos filhos, Deus me permitiu estar com vocês também hoje para convidá-los à oração e ao jejum. Deus, Ele permite tudo o que acontece é por permissão de Deus, não por vontade de Deus, por permissão de Deus. Como Deus nos deu o livre-arbítrio, nós sofremos a consequência do livre-arbítrio. Então, nós nos encontramos nessa situação em que estamos hoje. Não porque Deus quis assim, Ele permitiu porque Ele quer que nós tenhamos o livre-arbítrio. Deus respeita a nossa liberdade. O mal não respeita, o inimigo não respeita, ele quer nos aprisionar. Deus quer nos deixar livre. E porque Ele vendo, e como Ele está vendo que nós estamos fazendo escolhas erradas, estamos nos aprisionando ao mal, estamos nos deixando nos prender pelo mal, Ele permite que Nossa Senhora venha para nos ajudar. Não para nos forçar a fazer a escolha certa, mas Ele permite para que ela venha nos convidar. Porque Deus, Ele sempre nos convida, porque Ele respeita a nossa liberdade. O mal não respeita a liberdade, ele se impõe. Ele quer sempre se impor, e às vezes até com justificativas que dizem ser boas, mas cada um deveria saber o que é bom para si. E o bem consiste em escolhermos a Deus,
em permanecermos com Deus. Então Nossa Senhora, ela está falando a nós por uma permissão de Deus. Então, se Deus permite que ela venha, ela tem a bênção de Deus e tem todas as graças de Deus, toda a força de Deus para nos ajudar na nossa caminhada. Então, se nos colocamos ao seu lado, nós temos a graça ao nosso lado, ao nosso favor. Porque o que ela quer é nos levar a nos encontrarmos no caminho que leva ao Pai. Então, Nossa Senhora, ela diz que vem por permissão de Deus para nos convidar. E como ela nos convida? Para permanecermos, para nos voltarmos a Deus, para deixarmos as escolhas erradas que nós sempre fazemos e voltarmos a entender aquilo que é certo, aquilo que é vontade de Deus. É por meio da oração e por meio do jejum. Ela nos convida à oração e ao jejum, porque jejuando e rezando, nós compreenderemos a vontade do Pai, a vontade de Deus. Por meio da oração, conseguimos entender o que Deus quer. E por meio do jejum, nós também lutamos contra o nosso eu, contra o nosso orgulho, contra os desejos da carne, que nos levam ao pecado, que nos levam a nos afastar de Deus. A oração e o jejum nos levam a esta vida do Espírito que nós deveremos cultivar, e não a uma vida de prazeres, uma vida mundana. Então Nossa Senhora, ela nos convida à oração e ao jejum, porque estamos precisando voltarmos a Deus, entrarmos na vontade de Deus, percorrermos o caminho que nos leva a Deus. E é isso que Deus quer. Por isso que Deus permite que ela venha a nos exortar, a nos convidar. Ela continua: vivam este tempo de graça e sejam testemunhas da esperança. Porque, repito a vocês, filhinhos, com a oração e o jejum, até as guerras podem ser suprimidas. Então, nós estamos vivendo no momento de graça, estamos vivendo um tempo de graça. Se nós compreendemos tudo o que está acontecendo no mundo, nós percebemos que existe uma maldade em todo o mundo. Existe o mal que está querendo aprisionar todos nós. Mas Nossa Senhora vem dizer que este é um tempo de graça e nós devemos viver esse tempo como um tempo de graça. Vivam este tempo de graça. Não devemos viver um tempo de desgraças. Nós podemos viver hoje um momento de desgraça, um tempo de desgraça, se nós quisermos viver esse momento de desgraça, se deixarmos levar por todas as situações que estão acontecendo no mundo e ao nosso redor. Mas é possível nós hoje vivermos esse tempo de graça, se nós olharmos as graças que Deus derrama nas nossas vidas, se nós entendermos o projeto de Deus, se nós compreendermos que Deus é maior do que qualquer coisa, podemos colocar nossa confiança em Deus e viver esse tempo como um tempo de graça. Apesar de tudo que pode acontecer de mal, nós encontramos também o bem de Deus, porque Deus, Ele criou o mundo e viu que era bom.
Existe a bondade no mundo. Nós precisamos aprender a olhar essa bondade que Deus derrama sobre o mundo. Então, vivam esse tempo de graça e sejam testemunhas da esperança. Nós precisamos ter sempre essa esperança. É claro que se nós olhamos tudo como mal, não vamos conseguir ter esperança. Se nós vemos que o mal está se alastrando, nós não vamos ter esperança. Mas se nós mudamos e começamos a enxergar também o bem que Deus está fazendo no mundo, nós vamos perceber a ação de Deus e vamos entender que ainda há esperança. Esperança principalmente para nós que acreditamos, para nós que cremos, para nós que colocamos a nossa confiança em Deus. Para os outros pode não ter esperanças, mas para nós existe a esperança. E nós devemos mostrar aos outros que nós acreditamos, ser testemunhas da esperança, para que o outro acorde e comece a enxergar também as graças de Deus que está agindo neste mundo, no nosso tempo. E Nossa Senhora vai dizer: porque, repito a vocês, filhinhos, com a oração e o jejum, até as guerras podem ser suprimidas. Podemos parar até as guerras. Podemos, com a oração e o jejum, podemos fazer muitas coisas. Não é necessário ter dinheiro. Precisamos parar, talvez, de se preocupar em fazer tantos espetáculos, tantos teatros, e aprender a rezar verdadeiramente, aprender a se encontrar com Deus, aprender a oferecer a Deus um jejum perfeito, um jejum mais limpo possível que nós podemos fazer. Precisamos parar um pouco de tanto oba-oba, de tantas coisas que às vezes exaltam, se tornam exaltação. A oração é profunda. A oração verdadeira, ela é profunda. E precisamos encontrar essa oração, porque tendo essa oração, podemos parar até as guerras. E se podemos parar as guerras, podemos parar o mal, podemos vencer o maligno, porque temos a graça de Deus. Filhinhos, acreditem e vivam na fé, e com a fé, esse tempo de graça. E o meu coração imaculado não deixará inquietos a nenhum de vocês se voltarem a mim. Acreditem e vivam na fé. Precisamos ser pessoas de fé, pessoas que creem, pessoas que acreditam. Acreditam em nosso Senhor Jesus Cristo. Tem fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Confia no coração imaculado de Maria, naquela palavra que ela disse em Fátima: o meu coração imaculado triunfará. Precisamos viver na fé e viver com essa fé. Não viver em desesperos. Às vezes nos preocupamos tanto com as coisas que são do dia a dia, mas nós nos preocupamos tanto a ponto de não lembrarmos que devemos ter fé, confiar em Deus. Nós perdemos até a paz interior por coisas que são deste mundo.
por coisas que são passageiras, por coisas que Deus pode resolver de uma hora para outra, mas nós não temos fé. Nos preocupamos demasiadamente com as coisas deste mundo, a ponto de esquecermos de Deus, da caminhada de fé, e com isso nós acabamos por viver, nos perdemos. Por isso Nossa Senhora diz: vivam na fé, vivam com fé. Eis que o centro da nossa vida é a fé. O que permanece na nossa vida é a fé. O quanto nós buscamos a Deus, o quanto acreditamos nele, o quanto esperamos nele. Nós podemos ganhar o mundo inteiro, mas se não tivermos fé, é em vão. Nós iremos para o inferno. Se nós vivemos a nossa vida cotidiana, fazendo as coisas que Deus nos pede no dia a dia, as pequenas coisas, mas fazendo com fé, sendo testemunha da fé, da esperança, nós ganhamos o paraíso. E nós esquecemos que o importante para nós é isso, é a fé que colocamos na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós escolhemos, fazemos escolhas, mas o quanto estamos iluminando as nossas escolhas com a nossa fé, a fé em Jesus Cristo. Por isso, vivam na fé e com fé esse tempo de graça, Nossa Senhora de novo repete, este tempo de graça. Viver na oração, viver no jejum, viver na fé, na esperança, esse tempo de graça. E o meu coração imaculado não deixará inquieto a nenhum de vocês, se voltarem a mim. Quer dizer, Nossa Senhora está dizendo: se vocês acreditarem, confiarem, tiverem fé, esperança, se voltarem a mim, com certeza eu estarei com vocês. Estarei com cada um de vocês, protegendo, guiando, conduzindo. Agora, é claro, precisa de fé nessas palavras. Intercedo por vocês e diante do Altíssimo, rezo pela paz nos seus corações e pela esperança no futuro. Nossa Senhora é aquela que nunca desiste de nós. Ela de fato nos acolheu como filhos, intercede por nós, por cada um de nós. Intercede por nós não em qualquer lugar. Nós rezamos na igreja, rezamos no trabalho, rezamos no ônibus lotado, no carro, rezamos na cama. Nossa Senhora reza diante do Altíssimo. Ela reza, intercede por nós diante do Altíssimo. Ela nos apresenta ao próprio Deus. Apresenta a cada um de nós ao próprio Deus. Por isso, mas ela apresenta se nós nos voltarmos a ela. Se nós nos voltarmos a ela, temos a certeza de que ela mesma intercede por nós diante de Deus, diante do Altíssimo, e reza pela paz, a paz nos nossos corações, porque se estamos com Deus, nada poderia tirar a nossa paz. Podemos ser acusados de morte, podemos ser caluniados, pode vir a tempestade que for. Se estamos com Deus, nada poderá tirar a nossa paz. Nada. Nem essa doença, que parece que agora tudo
Nem um câncer assusta mais do que o Covid. E o Covid não é essa coisa toda. Não é. E nós, por causa de uma doença, perdemos a paz. Perdemos a paz. Outro dia veio até o mosteiro um rapaz de cadeira de rodas, um jovem, que ele falou: eu vivia a minha vida bem. Tinha meus filhos, tinha meu filho já, era casado, tinha filhos, procurava fazer toda a vontade de Deus, não procurava viver no pecado, não bebia. E quando me aconteceu o acidente que me tornei tetraplégico, paraplégico, não sei agora, ele perguntou: mas por que, Deus? E Deus aos poucos foi mostrando para ele que dessa forma ele deve ser testemunha do amor de Deus. Ele é a testemunha do amor de Deus. E nós, qualquer coisa que nos acontece, nos apavoramos. Temos que ter a paz no coração, confiar em Deus e principalmente ter esperança no futuro. Devemos rezar não pelo nosso futuro hoje, mas rezar pelo futuro da humanidade. Rezar pelo futuro de toda a humanidade, porque disso depende os nossos filhos. Qual é o mundo que vamos deixar para os nossos filhos? Às vezes estamos tão preocupados em agora, em rezar para uma coisa imediata, porque nos tornamos imediatos, que esquecemos que vamos deixar o mundo em pé de guerra para os filhos. Mas se nós rezarmos, confiarmos em Deus, vivermmos na fé, educarmos os filhos na fé, procurarmos os sacramentos, a confissão, a Eucaristia, se nós de fato vivermos na esperança, confiarmos em Deus, seguirmos Nossa Senhora, com certeza nós poderemos deixar aos nossos filhos um mundo melhor. Que o Senhor nos ajude a vivermos esta esperança, a vivermos a fé que Nossa Senhora nos pede. Nós precisamos crescer muito na fé, mas é preciso iniciar a vivermos, porque se nós não começarmos a vivermos, como podemos crescer? E as coisas que acontecem servem próprio também para crescermos na esperança, crescermos na confiança, crescermos na fé. Um rapaz hoje me falou que, diante de tantas famílias destruídas nessa pandemia, porque vivendo juntos, quer dizer, tendo o marido em casa todo dia, com a esposa, com os filhos, é difícil. E quantas famílias se destruíram por causa disso? Ele falou que, como eles colocam Deus, ele criou uma unidade maior com a esposa. Quer dizer, podemos pegar as coisas más, vê-las como más e deixar ela destruir a nós mesmos, ou podemos pegar aquilo que é mal e procurar ver o bem que podemos fazer através dele, ver as possibilidades que Deus nos dá para vivermos bem esse tempo de graça, vivermos na fé, vivermos na esperança, que possamos crescer no amor para com Deus através da oração, do jejum, e procuremos caminhar cada vez mais para o Senhor.